Um milionário de 68 anos passa a véspera de Natal completamente sozinho em sua mansão decorada, enquanto seus 3 filhos adultos esquiam nos Alpes suíços, gastando o dinheiro dele em resorts de luxo. Quando uma pequena mendiga de 7 anos bate em sua porta na meia-noite de Natal e descobre que ele está sozinho, ela fica chocada. Como assim você vai passar o Natal sozinho? No dia seguinte, ela aparece com um presente embrulhado em papel de jornal. Ela comprou com o dinheiro que precisava para comer, tocado pela generosidade da criança. O milionário toma uma decisão que muda tudo, e o que acontece quando os filhos descobrem é devastador. O som do relógio suíço ecoava pela mansão vazia como um coração solitário batendo na escuridão. Eduardo Santana ajustou os óculos de grau e observou o ponteiro marcar exatamente meia-noite, 25 de dezembro, oficialmente Natal. Aos 68 anos, o empresário mais rico da cidade se encontrava completamente sozinho em sua propriedade de 3.000 metros quadrados, rodeado por todas as decorações natalinas que o dinheiro poderia comprar. As luzes coloridas piscavam em sincronia perfeita ao redor da sala de estar, refletindo no mármore italiano do piso como pequenos arco-íris presos no tempo. O cheiro de canela artificial dos sachês importados misturava-se com o aroma do pinheiro norueguês de 4 metros que dominava o centro da sala. Cada ornamento havia sido cuidadosamente selecionado por decoradores profissionais. Cada fita dourada posicionada com precisão milimétrica. Tudo perfeito, tudo caro, tudo vazio. Eduardo levantou-se da poltrona de couro legítimo e caminhou até a janela panorâmica. Através do vidro blindado, observava as casas vizinhas onde famílias inteiras se abraçavam ao redor de mesas fartas. Crianças corriam pelos jardins com brinquedos novos, pais carregavam filhos adormecidos no colo, avós distribuíam beijos e sorrisos. O som abafado de risadas e conversas animadas chegava até ele como uma melodia distante de um mundo ao qual não pertencia. Suas mãos trêmulas seguraram o telefone por mais de 1 hora, discando e desligando o número dos filhos. Rafael, o mais velho, havia postado uma foto 2 horas antes. Ele e os irmãos Diego e Marina esquiando nos Alpes suíços, ostentando sorrisos radiantes e roupas de neve que custavam mais que o salário anual de uma família comum. Natal na neve com os melhores, papai bancando nossa felicidade como sempre, dizia a legenda, acompanhada de emojis de dinheiro. Nenhuma mensagem natalina para ele, nenhuma ligação, nenhum Feliz Natal, pai. Apenas a certeza dolorosa de que sua generosidade havia criado monstros elegantes que o viam como um banco ambulante vestido de smoking. Eduardo caminhou até a mesa de jantar, preparada para 12 pessoas, onde apenas um lugar estava ocupado por um prato de porcelana fina que nem sequer havia tocado. O peru de 20 quilos permanecia intacto. As rabanadas douradas esfriavam lentamente. E o vinho do Porto de R$1.000, a garrafa, aguardava em um balde de prata que nunca seria esvaziado. Quando criança, sonhara com esse momento. Imaginou que um dia seria rico o suficiente para proporcionar aos filhos os melhores natais do mundo. Brinquedos caros, viagens luxuosas, presentes que outros pais nem conseguiam imaginar. Acreditava que o dinheiro seria a ponte para o amor, a prova tangível de seu carinho paternal. Que ironia cruel descobrir que havia construído um abismo dourado entre seu coração e os corações daqueles que mais amava. O empresário voltou à poltrona e pegou o álbum de fotos da família. Folheou páginas repletas de memórias fabricadas, formaturas caras, viagens internacionais, festas de aniversário em salões luxuosos. Em todas as imagens, os filhos sorriam para as câmeras, mas seus olhos nunca brilhavam quando olhavam para ele. Eram sorrisos comprados.
Abraços calculados, demonstrações de afeto que duravam apenas o tempo necessário para o próximo depósito bancário. A solidão pesava como uma manta de chumbo sobre seus ombros. Eduardo fechou os olhos e se permitiu sentir toda a dor que vinha engolindo há anos. Talvez fosse tarde demais para mudar. Talvez o amor verdadeiro fosse um luxo que seu dinheiro jamais conseguiria comprar. Foi então que ouviu um som suave e hesitante vindo da porta principal. 3 batidas tímidas, quase imperceptíveis. Eduardo franziu a testa. Quem poderia estar visitando sua casa na madrugada de Natal? Levantou-se lentamente, o coração disparando com uma mistura de curiosidade e esperança desesperada. Quando abriu a porta, não encontrou nenhum dos filhos arrependidos. Em vez disso, deparou-se com uma visão que mudaria sua vida para sempre. Diante da porta principal, uma menina de aproximadamente 7 anos tremia de frio sob a garoa fina que começara a cair. Seus cabelos castanhos, desgrenhados, grudavam no rosto pequeno e magro. E suas roupas surradas, uma blusa de malha furada e uma saia jeans manchada, pareciam inadequadas para a temperatura gelada da madrugada. Seus pés descalços pisavam nervosamente no tapete de entrada, deixando marcas de lama no tecido importado. O que mais chamou a atenção de Eduardo, porém, foram seus olhos. Grandes, escuros e brilhantes, irradiavam uma luz pura que contrastava drasticamente com sua aparência vulnerável. Nas mãos pequenas e sujas, ela segurava um embrulho mal feito, coberto com papel de jornal amarelado e amarrado com um barbante desfiado. "Tio", sussurrou ela com uma voz doce e hesitante, "trouxe um presente de Natal para você." Eduardo ficou paralisado por alguns segundos, processando a cena surreal. Uma criança de rua, sozinha na madrugada, oferecendo um presente para ele? Rapidamente, seus instintos paternais sobrepujaram a surpresa inicial. Agachou-se para ficar na altura da menina, notando como ela recuou ligeiramente, mas manteve o embrulho estendido em sua direção. "Meu Deus, criança, você está congelando", murmurou ele, sua voz embargada pela emoção. "Entre, por favor, vamos aqui para dentro." A menina hesitou, olhando para os próprios pés sujos e depois para o mármore imaculado da entrada. "Não posso sujar sua casa bonita." "Tio, só vim entregar isto e vou embora." "Nonsense", respondeu Eduardo, estendendo a mão com delicadeza. "Você é minha convidada. Por favor, entre." Após um momento de hesitação, ela aceitou a mão dele e permitiu ser conduzida para dentro da mansão. Eduardo notou como seus olhos se arregalaram ao ver as decorações natalinas, as luzes coloridas refletindo em suas pupilas como pequenas estrelas. Ela girou lentamente, absorvendo cada detalhe do luxo que a rodeava. "Ah, nossa, tio, sua casa é igual aos filmes", murmurou ela, maravilhada. "Nunca vi tantas luzes bonitas assim." Eduardo sentiu um aperto no coração. Quando foi a última vez que alguém demonstrou tanta admiração genuína por qualquer coisa em sua vida? Seus filhos cresceram acostumados com o luxo, recebendo cada presente caro com indiferença blasé, como se fossem direitos adquiridos em vez de demonstrações de amor. "Você disse que trouxe um presente para mim?" perguntou ele, sentando-se na poltrona para ficar mais próximo da altura da menina. Ela assentiu vigorosamente e estendeu o embrulho com cerimônia solene. "Eu vi você sozinho na véspera de Natal através da janela. Parecia muito triste, tio. Todo mundo merece um presente no Natal." As mãos de Eduardo tremeram enquanto recebia o pacote. O papel de jornal estava úmido da garoa, e ele podia sentir algo pequeno e sólido no interior. Com cuidado extremo, como se estivesse manuseando uma relíquia preciosa, desfez o barbante e abriu o embrulho. No interior, encontrou um relógio de plástico colorido, daqueles vendidos em lojas de brinquedos por poucos reais. Era azul com desenhos de peixinhos amarelos,
O tipo de presente que uma criança escolheria sem pensar duas vezes. O mostrador digital piscava a hora incorreta e uma das pulseiras de plástico estava ligeiramente rachada. Eduardo olhou para seu próprio pulso, Bessinla, onde brilhava um relógio suíço de 50 mil reais. Depois, voltou os olhos para o presente da menina. Pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas genuínas escorrerem por seu rosto. Vi que o tio não tinha relógio e pensei que precisava de um para não se atrasar no Natal, explicou ela com orgulho, apontando para o relógio caro em seu pulso. Mas esse aí não tem desenhos bonitos como o meu presente. Eduardo não conseguiu conter um sorriso através das lágrimas. Você tem razão, querida. Este aqui é muito mais bonito. Mas algo na expressão da menina o intrigava. Havia uma tristeza escondida atrás de seus olhos brilhantes. Um peso que nenhuma criança deveria carregar. E como ela sabia onde ele morava? Eduardo colocou o relógio de plástico em seu pulso com solenidade, removendo cuidadosamente o relógio suíço. A menina aplaudiu baixinho, seus olhos brilhando de alegria ao ver o presente sendo usado. Naquele momento, ele percebeu que aquele simples gesto significava mais para ela do que qualquer presente caro havia significado para seus próprios filhos. Como você se chama, querida? Perguntou ele, ajeitando uma manta sobre os ombros da menina. Sofia, respondeu ela, aconchegando-se na manta macia. Sofia Helena. Mas todo mundo me chama só de Sofia. É um nome lindo. E me conte, Sofia, onde você mora? Seus pais sabem onde você está? O sorriso da menina vacilou por um instante e ela baixou os olhos. Eu moro no abrigo da tia Marta. Não tenho papai nem mamãe. Eduardo sentiu o peito apertar. Uma órfã, sozinha no mundo, assim como ele se sentia naquela noite. E o abrigo permite que você saia sozinha na madrugada? Sofia mexeu nervosamente com a bainha da saia. Eu fugi. Mas só por hoje, tio. Volto antes do café da manhã. A tia Marta nem vai perceber. Fugir? Por quê? Porque no abrigo não tem presente de Natal. A tia Marta disse que não tem dinheiro para isso. Então eu pensei, se eu não posso ganhar um presente, posso dar um para alguém que precisa. A simplicidade da lógica infantil atingiu Eduardo como um soco no estômago. Aquela criança que não tinha nada havia fugido de casa para dar um presente para um estranho. Ele engoliu em seco antes de fazer a próxima pergunta. Sofia, onde você conseguiu dinheiro para comprar este relógio? A menina ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos pequenos brincando com o barbante que havia usado para embrulhar o presente. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu junto moedas, tio. Às vezes, as pessoas dão para mim na rua quando peço. Não é para doces, não. É para comprar comida quando a barriga dói muito. Eduardo sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Você usou o dinheiro da sua comida para comprar um presente para mim? Sofia assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Juntei durante 3 meses. Tinha R$ 9,50. O relógio custou R$ 9. Sobrou 50 centavos. Olha! Ela tirou uma moeda do bolso e mostrou orgulhosamente. As lágrimas de Eduardo agora caíam livremente. Diante dele estava uma criança que havia passado fome para comprar um presente para um estranho, enquanto seus próprios filhos gastavam milhares de reais em resorts de luxo, sem nem ao menos enviar uma mensagem de Natal. Mas por que escolheu justamente minha casa? Perguntou ele, a voz trêmula. Porque eu sempre passo por aqui quando vou pedir na rua. Sua casa é a mais bonita de todas, com muitas luzes, mas eu via você sempre sozinho na janela, parecendo triste. Igual a mim quando fico vendo as outras crianças brincando no abrigo. Eduardo não conseguiu mais se conter. Levantou-se e caminhou até a janela, fingindo admirar as decorações para esconder as lágrimas. A ironia era cruel demais. A criança mais pobre da cidade havia notado sua solidão e decidido fazer algo a respeito.
enquanto seus filhos milionários nem sequer sabiam que ele existia além de uma fonte de dinheiro. Sofia, disse ele, voltando-se para a menina. Você tem fome agora? Ela assentiu timidamente. Um pouquinho, mas não se preocupe, tio, eu aguento. Eduardo caminhou até a mesa de jantar, repleta de comida intocada. Que tal ceiarmos juntos? Preparei comida suficiente para um exército. Os olhos de Sofia se arregalaram diante da fartura. Posso mesmo? Não vai sobrar pouco para você? Pode sim. Na verdade, você estaria me fazendo um favor. Não gosto de comer sozinho. Enquanto servia um prato para Sofia, Eduardo observava seus movimentos delicados e educados. Ela esperou que ele se sentasse antes de começar a comer. Mastigava devagar e limpava a boca com o guardanapo após cada garfada. Alguém havia ensinado boas maneiras àquela criança. Sofia, me conte sobre seus pais, pediu ele gentilmente. A menina parou de comer e ficou quieta por um momento. Quando falou, sua voz carregava uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Meu papai trabalhava numa empresa grande. Ele sempre dizia que o patrão era muito bom com os funcionários. Mas um dia, ela não terminou a frase, mas Eduardo pressentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Sofia brincava nervosamente com o guardanapo, seus olhos pequenos fixos no prato meio vazio. Eduardo aguardou pacientemente, percebendo que a menina lutava para encontrar palavras para algo doloroso. O silêncio da mansão era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo som distante de fogos de artifício celebrando o Natal nas casas vizinhas. Meu papai se chamava João, começou ela finalmente, a voz baixa e melancólica. João Silva. Ele trabalhava há 15 anos na mesma empresa, cuidava dos jardins e da limpeza. Sempre chegava em casa sorrindo, dizendo que tinha o melhor trabalho do mundo, porque o patrão era justo e bom. Eduardo sentiu um frio na barriga. Algo naquela história estava despertando uma memória desconfortável em sua mente, mas não conseguia identificar exatamente o que. Ele me levava para ver a empresa de longe algumas vezes, continuou Sofia, um leve sorriso triste aparecendo em seus lábios. Dizia que um dia eu poderia estudar e trabalhar num lugar bonito como aquele, que o patrão gostava de ajudar os filhos dos funcionários. E o que aconteceu com ele? Perguntou Eduardo, embora já temesse a resposta. Papai foi mandado embora há 2 anos. Ele chorou muito naquele dia. Disse que os filhos do patrão tinham assumido a empresa e que não queriam mais os funcionários antigos, que queriam economizar dinheiro. O garfo escorregou das mãos de Eduardo, fazendo um barulho metálico ao bater no prato. Seus filhos haviam assumido cargos executivos na empresa 2 anos atrás, insistindo que precisavam modernizar a gestão e otimizar custos. Ele havia permitido, confiando no julgamento deles. Papai procurou trabalho em todo lugar, continuou Sofia, alheia ao choque que suas palavras causavam. Mas já estava velho e as pessoas não queriam contratar. Ele ficou muito triste. Parou de sorrir. Parou de comer direito. Eduardo lembrou-se vagamente de uma reunião onde Rafael havia apresentado uma lista de cortes necessários no pessoal, nomes e números em uma planilha fria. Ele assinara os documentos sem questionar, confiando na expertise dos filhos em gestão moderna. Mamãe já estava doente há muito tempo, prosseguiu Sofia. Quando papai perdeu o emprego, ela ficou pior. Não tínhamos dinheiro para os remédios. Ela morreu no inverno passado. As palavras da menina ecoavam pela sala como tiros. Eduardo sentia o peso de cada frase, cada detalhe da tragédia que possivelmente havia ajudado a criar sem saber. E seu pai, Sofia, onde ele está agora? A menina baixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Papai ficou muito doente depois que a mamãe morreu. Ele dizia que era de tristeza, que o coração dele estava partido. Foi para o hospital.
mas não tinha dinheiro para pagar. Ele morreu 3 meses depois da mamãe. Eduardo teve que se segurar na mesa para não cair. A náusea subia por sua garganta enquanto a realidade cruel se materializava diante dele. Aquela criança era órfã porque seus filhos haviam destruído uma família para economizar alguns milhares de reais. Sofia, disse ele com voz trêmula, você lembra do nome da empresa onde seu pai trabalhava? Ela assentiu, secando os olhos com a manga da blusa. Santana Construções. Papai sempre dizia o nome completo, Santana Construções Leda. Ele tinha orgulho de trabalhar lá. O mundo de Eduardo desabou. Sua própria empresa, seus próprios filhos. Aquela menina era órfã por culpa de sua família e ainda assim havia gastado suas últimas moedas para comprar um presente para ele. Meu Deus, murmurou ele, as mãos tremendo descontroladamente. Tio, você está bem? Perguntou Sofia, preocupada. Você ficou muito pálido. Eduardo não conseguia responder. As imagens se conectavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Os relatórios que assinara sem ler, as demissões que aprovara sem questionar, a sede de lucro de seus filhos que custara a vida de pessoas inocentes. Sofia, disse ele finalmente, a voz rouca de emoção. Você sabe quem é o dono da Santana Construções? A menina balançou a cabeça. Papai sempre dizia que era um homem muito bom, mas que tinha filhos malvados. Dizia que o patrão não sabia das maldades que os filhos faziam. Eduardo fechou os olhos com força. João Silva havia protegido sua imagem até o fim, mesmo depois de ter sido injustiçado, mesmo depois de ter perdido tudo. Tio, Sofia tocou gentilmente sua mão. Você conhecia meu papai? Eduardo olhou para aquela criança angelical, órfã por culpa de sua família, e soube que sua vida havia mudado para sempre naquele momento. Eduardo permaneceu em silêncio por longos minutos, observando Sofia terminar sua refeição com a delicadeza de alguém que raramente tinha a oportunidade de comer uma ceia completa. Cada garfada da menina era como uma punhalada em seu coração culpado. Como poderia contar a ela que era o responsável indireto pela morte de seus pais? Como explicar que os filhos malvados que seu pai mencionara eram seus próprios filhos? Sofia, disse ele finalmente, escolhendo cuidadosamente as palavras, me conte mais sobre sua vida no abrigo. A menina limpou a boca com o guardanapo e suspirou. O abrigo da tia Marta tem 23 crianças. Ela faz o que pode, mas não tem dinheiro suficiente. Às vezes, não tem comida para todo mundo. Então os maiores deixam os menores comerem primeiro. E você é uma das maiores? Sofia balançou a cabeça. Não, tio. Sou pequena ainda, mas eu sempre divido minha comida com os bebês. Eles precisam mais que eu. Eduardo sentiu o coração se despedaçar mais uma vez. Aquela criança, que havia perdido tudo por causa de sua família, ainda encontrava forças para cuidar dos outros. A generosidade dela fazia a dele parecer patética e superficial. Tia Marta disse que talvez no ano que vem consiga arrumar uma família adotiva para mim, continuou Sofia, seus olhos brilhando com uma esperança cautelosa. Acho ela disse que eu sou uma menina obediente e que qualquer família ficaria feliz em me ter. Tenho certeza de que sim, murmurou Eduardo, lutando contra as lágrimas. Você é especial, Sofia, muito especial. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela e viu que era Rafael, seu filho mais velho. Por um instante, considerou não atender, mas a curiosidade foi mais forte. Alô, pai! A voz de Rafael soava animada e levemente embriagada. Feliz Natal! Você não vai acreditar na festa que estamos fazendo aqui no hotel. O champanhe custa mais de 1.000 euros a garrafa. Eduardo fechou os olhos, sentindo náusea. Feliz Natal! Rafael, como vocês estão? Estamos ótimos.
Diego conheceu uma modelo francesa e Marina está namorando um conde italiano. Eu estou gastando uma fortuna no cassino. Mas você sempre disse que o dinheiro serve para nos deixar felizes, né? Sim, respondeu Eduardo mecanicamente, observando Sofia, que brincava educadamente com a sobremesa. Ah, pai, só ligamos para avisar que vamos estender a viagem. Encontramos uns amigos de Milão que têm um iate no Mediterrâneo. Vamos passar o ano novo navegando. Você não se importa de transferir mais uns 50 mil euros, né? A vida só se vive uma vez. Eduardo olhou para Sofia, depois para o relógio de plástico em seu pulso. 50 mil euros, o suficiente para sustentar o abrigo inteiro por um ano. O suficiente para dar dignidade a dezenas de crianças órfãs. Rafael, me responda uma coisa, disse ele, sua voz ganhando uma frieza que o próprio filho notou. Claro, pai. O que foi? Você se lembra de João Silva? Houve uma pausa do outro lado da linha. João Silva? Não me lembro. Por quê? Um funcionário que vocês demitiram há 2 anos, 15 anos de empresa. Ah, pai, demitimos tantos. Era necessário para a eficiência da empresa. Por que está perguntando isso na véspera de Natal? Eduardo olhou para Sofia, que o observava com curiosidade infantil. Por nada. Divirtam-se na viagem. Obrigado, pai. Você é o melhor. O dinheiro já pode estar na conta amanhã? Conversamos depois, disse Eduardo e desligou. Sofia inclinou a cabeça. Era seus filhos, tio? Era. Eles parecem felizes. Você deve ser um pai muito bom. Eduardo riu amargamente. Você acha? Claro. Meu papai sempre dizia que quando os pais amam de verdade, os filhos crescem felizes. Seus filhos devem te amar muito. A inocência de Sofia era simultaneamente consoladora e devastadora. Eduardo percebeu que havia chegado a um ponto de ruptura em sua vida. Não podia mais fingir que suas escolhas não tinham consequências. Não podia mais comprar o amor com dinheiro, enquanto crianças como Sofia passavam fome por causa de suas decisões. Sofia, disse ele, tomando uma decisão que mudaria tudo. Que tal se você passasse alguns dias aqui comigo? Só até eu conversar com a tia Marta do abrigo. Os olhos da menina se arregalaram. Posso mesmo? Mas não vou causar problemas? Nenhum problema. Na verdade, você estaria me ajudando. Esta casa é muito grande e silenciosa para uma pessoa só. Sofia sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso puro e radiante que iluminou toda a sala. Eduardo sabia que estava prestes a tomar decisões que iriam abalar sua família e sua empresa. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo a coisa certa. Os 5 dias seguintes passaram como um sonho dourado para ambos. Eduardo descobriu uma alegria que havia esquecido existir ao observar Sofia explorar a mansão com olhos maravilhados. Ela tratava cada cômodo como um tesouro, cada objeto como uma obra de arte. Nunca quebrava nada, nunca exigia nada. Apenas apreciava tudo com a gratidão pura de quem conhece o valor das coisas simples. Pela manhã, eles tomavam café da manhã juntos na varanda, observando o jardim onde Sofia havia descoberto uma família de sabiás. Ela inventara nomes para cada pássaro e contava histórias sobre suas aventuras imaginárias. Eduardo, que não prestava atenção ao jardim há anos, agora se pegava observando cada flor, cada movimento das folhas no vento. Tio Eduardo, disse Sofia numa manhã ensolarada, posso te fazer uma pergunta? Claro, querida, qualquer coisa. Por que você mora sozinho numa casa tão grande? Não fica com medo? Eduardo refletiu sobre a pergunta. Como explicar para uma criança que havia trocado relacionamentos genuínos por transações financeiras? Às vezes me sinto sozinho, admitiu. Mas agora que você está aqui, a casa parece mais viva. Sofia sorriu e pegou a mão dele. Quando eu for embora, você pode visitar o abrigo.
Tem muitas crianças lá que adorariam ouvir suas histórias de quando você era pequeno. A sugestão atingiu Eduardo como um raio. Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado interesse genuíno em sua história pessoal? Seus filhos nunca perguntavam sobre seu passado, sua infância, seus sonhos de juventude. Naquela tarde, Eduardo decidiu fazer algo que não fazia há décadas. Ligou para a empresa e cancelou todas as reuniões da semana. Queria passar tempo com Sofia, mostrar a ela a cidade, talvez levá-la para comprar roupas novas. Não precisa comprar nada para mim, tio, protestou ela quando ele mencionou a ideia. A tia Marta sempre diz que devemos ser gratos com o que temos. Mas eu gostaria de fazer isso por você, Sofia. Seria um prazer para mim. Então está bem. Mas só se você me deixar escolher um presente para você também. Eduardo riu. Você já me deu o melhor presente de todos, disse, mostrando o relógio de plástico que não tirava do pulso. Enquanto caminhavam pelo shopping center, Eduardo observava como Sofia interagia com o mundo. Ela cumprimentava os seguranças, agradecia aos vendedores com educação exemplar e se maravilhava com vitrines que seus filhos considerariam banais. Numa loja de brinquedos, ela passou longos minutos admirando uma boneca simples. Esta é a mais bonita, sussurrou ela, tocando delicadamente o cabelo da boneca. Quer levá-la para casa? Sofia balançou a cabeça. Não, tio, estou só olhando. No abrigo, a gente aprende a só olhar as coisas bonitas. Eduardo sentiu o coração apertar. Sem que Sofia percebesse, ele fez um sinal para a vendedora e comprou não apenas aquela boneca, mas várias outras para as crianças do abrigo. No caminho de volta, Sofia perguntou: Tio Eduardo, seus filhos vão voltar logo da viagem? Não sei, respondeu ele honestamente. Eles gostam de viajar. Eles devem sentir saudade de você. Eduardo não soube como responder. A verdade era que seus filhos só entravam em contato quando precisavam de dinheiro. Nas últimas semanas, havia recebido apenas mensagens pedindo transferências bancárias. Sofia, me conte uma coisa. Se você pudesse pedir qualquer coisa no mundo, o que pediria? A menina pensou por um longo momento. Eu pediria para meu papai e minha mamãe voltarem. Mas como isso não pode acontecer, eu pediria para que todas as crianças do abrigo tivessem uma família que as amasse de verdade. E para você? Você não pediria nada para você mesma? Eu já ganhei, disse ela, sorrindo. Ganhei estes dias com você. Foi como ter um vovô carinhoso. Eduardo teve que parar o carro, pois as lágrimas embaçavam sua visão. Ninguém jamais havia dito palavras tão simples e tocantes para ele. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto de hóspedes que ele havia decorado especialmente para ela, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para seu advogado e marcou uma reunião urgente. Era hora de fazer mudanças radicais em sua vida. Mas o que ele não sabia era que seus filhos já haviam descoberto sobre Sofia e estavam planejando uma intervenção que abalaria tudo. A porta da mansão se abriu com estrondo às 7 da manhã de uma segunda-feira fria. Eduardo estava preparando panquecas para Sofia quando ouviu vozes altas e passos apressados ecoando pelo hall de entrada. Seu coração disparou. Ele reconhecia aquelas vozes perfeitamente. Rafael, Diego e Marina haviam retornado abruptamente de sua viagem aos Alpes. "Pai, onde você está?" gritou Rafael, sua voz carregada de indignação. Sofia, que estava sentada à mesa da cozinha, brincando com sua boneca nova, olhou para Eduardo com olhos arregalados. "São seus filhos." "Tio?" "Sim", murmurou ele, sentindo um nó no estômago. "Fique aqui, querida. Vou falar com eles." Eduardo saiu da cozinha e encontrou os 3 filhos no hall principal. Rafael, aos 35 anos, usava um casaco de lã italiana que custara mais que o salário anual de um professor. Diego, de 32, ostentava um relógio de ouro que Eduardo havia dado de presente no ano anterior. Marina, a caçula de 28 anos,
Carregava uma bolsa de grife que poderia alimentar uma família por meses. Que surpresa, disse Eduardo, forçando um tom neutro. Pensei que ficariam viajando até o ano novo. Corte essa encenação, pai, retrucou Rafael, os olhos flamejando de raiva. Sabemos o que você está fazendo. Viemos resolver isso imediatamente. Resolver o quê? Marina se adiantou, gesticulando dramaticamente. Não se faça de desentendido. Metade da cidade está comentando que você está hospedando uma mendiga em casa. Nossos amigos estão rindo de nós. Uma criança carente não é uma mendiga, Marina, disse Eduardo, sua voz ganhando firmeza. Ah, por favor, exclamou Diego. Todo mundo sabe que você está passando por uma crise de meia-idade. Primeiro foi aquela fase filantrópica exagerada. Agora é isso. Quanto ela está pedindo? Como assim? Não somos idiotas, pai, disse Rafael. Cruzando os braços, essa menina obviamente descobriu que você é rico e está aplicando um golpe emocional. É o truque mais antigo do mundo. Eduardo sentiu uma fúria crescente subindo por sua garganta. Sofia não é uma golpista. Ela é uma criança órfã que precisa de cuidado. Sofia! Marina riu sarcasticamente. Você já até decorou o nome da estelionatária Mirim? Pai, isso é patético. Cuidado com suas palavras, Marina. Ou o quê? Ela desafiou. Vai nos deserdar por uma pirralha de rua? Naquele momento, Sofia apareceu na porta da cozinha, segurando timidamente sua boneca. Seus olhos grandes observavam a cena com uma mistura de confusão e medo. Eduardo percebeu como ela instintivamente se encolheu diante das vozes agressivas. Olha só, disse Rafael com desdém, a artista em pessoa. Sofia se aproximou de Eduardo e segurou sua mão. Tio Eduardo, eles estão bravos comigo? A pergunta inocente atingiu Eduardo como um soco. Ele olhou para os filhos e viu 3 estranhos cruéis onde antes via família. Como havia criado pessoas tão frias e calculistas? Não, querida, disse ele suavemente. Ninguém está bravo com você. Que palhaçada é essa? Explodiu Diego. Pai, termine com essa encenação agora. Mande essa menina embora antes que ela cause mais problemas. A única que vai embora é vocês, disse Eduardo. Sua voz gélida. Os 3 filhos ficaram em silêncio, chocados com a rispidez do pai. Como disse? Perguntou Rafael, incrédulo. Vocês ouviram perfeitamente. Saiam da minha casa. Agora, você perdeu completamente o juízo, gritou Marina. Essa criança fez uma lavagem cerebral em você. Sofia começou a tremer ao lado de Eduardo. Ela não entendia por que aquelas pessoas estavam tão zangadas, por que gritavam com seu amigo bondoso. Tio Eduardo, sussurrou ela. Eu posso ir embora se eles quiserem. Não quero causar problemas para sua família. A oferta generosa de Sofia diante da crueldade de seus filhos foi a gota d'água para Eduardo. Ele se agachou e segurou as mãos da menina. Você não vai a lugar nenhum, Sofia. Esta é sua casa também. Quando se levantou, seus olhos estavam duros como pedra ao encarar os filhos. Se vocês não conseguem aceitar uma criança carente em nossa casa, então são vocês que não pertencem mais aqui. Pai, disse Rafael, sua voz assumindo um tom ameaçador. Acho que você não está entendendo a gravidade da situação. Talvez seja a hora de revermos quem tem capacidade de tomar decisões nesta família. O ar na sala se tornou pesado. Eduardo percebeu que seus filhos não haviam voltado apenas para expressar descontentamento. Eles tinham um plano. E esse plano representava uma ameaça que ele ainda não havia compreendido completamente. Após os filhos saírem da mansão com ameaças veladas, Eduardo tentou manter a normalidade para Sofia. Preparou o almoço dela, ajudou-a com um quebra-cabeças e leu histórias antes de dormir. Mas a menina, com a sensibilidade peculiar das crianças, percebia que algo havia mudado no comportamento dele. Tio Eduardo, disse ela na manhã seguinte. Você está triste por causa de ontem? Eduardo acariciou os cabelos dela gentilmente. Não se preocupe comigo, querida.
Às vezes, os adultos precisam resolver problemas complicados. Seus filhos não gostaram de mim. Isso não tem nada a ver com você, Sofia. O problema não é você, ela sentiu. Mas Eduardo percebia que a criança carregava um peso desnecessário nos ombros. Decidiu fazer algo especial para animá-la. Visitariam o abrigo para ela rever as outras crianças e para ele conhecer a tia Marta. O abrigo Santa Helena era um prédio modesto de 2 andares, pintado recentemente, mas ainda mostrando sinais de necessidade. Quando Eduardo e Sofia chegaram, foram recebidos por uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos cansados, mas gentis. "Sofia, minha querida", exclamou tia Marta, abraçando a menina. "Não estava tão preocupada com você." "Desculpa por ter fugido, tia Marta, mas olha", Sofia mostrou orgulhosamente o relógio de plástico no pulso de Eduardo. "Consegui dar um presente de Natal para alguém." Marta olhou para Eduardo com uma mistura de gratidão e apreensão. "O senhor deve ser o Eduardo. Sofia falou muito sobre o senhor." "É um prazer conhecê-la", disse Eduardo. "Sofia é uma criança extraordinária." Enquanto conversavam no pequeno escritório, Eduardo observava pela janela as outras crianças brincando no pátio. Muitas pareciam bem cuidadas, mas ele podia ver a necessidade em detalhes: roupas remendadas, brinquedos velhos, a expressão de quem conhece a escassez. "Posso ser franco com o senhor?", perguntou Marta. "Recebemos uma visita estranha ontem." Eduardo franziu a testa. "Como assim?" 3 pessoas bem vestidas vieram aqui perguntando sobre Sofia. Disseram que eram parentes distantes interessados em adotá-la. Fizeram muitas perguntas sobre o passado dela, sobre os pais. O sangue de Eduardo gelou. Eles disseram os nomes. Não se identificaram adequadamente, mas algo me pareceu errado. A mulher fazia perguntas como se já soubesse as respostas. E o homem mais velho tirou fotos do abrigo sem permissão. Eduardo sabia exatamente quem eram aqueles visitantes. Seus filhos estavam investigando Sofia, provavelmente procurando algo para usar contra ela ou contra ele. "Tia Marta", disse ele cuidadosamente, "posso fazer uma pergunta delicada? Como estão as finanças do abrigo?" Ela suspirou profundamente. "Não muito bem, para ser honesta. Dependemos de doações e o dinheiro do governo mal cobre as necessidades básicas. Às vezes tenho que escolher entre comida e medicamentos." Eduardo olhou para Sofia, que brincava inocentemente com outras crianças. "E se eu quisesse fazer uma doação significativa, algo que pudesse resolver os problemas financeiros por alguns anos?" Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. "Seria um milagre, senhor Eduardo, mas não posso aceitar caridade em troca de Sofia. Ela não está à venda." "Não é isso", Eduardo se apressou em esclarecer. "Gostaria de ajudar, porque é o certo a fazer. E sobre Sofia, eu gostaria de iniciar o processo de adoção." Marta ficou em silêncio por um longo momento. "O senhor tem certeza? É uma responsabilidade enorme." "Tenho certeza absoluta. Sofia mudou minha vida em uma semana mais do que qualquer coisa em anos." Naquela tarde, Eduardo contraiu um advogado especializado em adoção e transferiu R$200 mil para a conta do abrigo. Quando voltaram para casa, Sofia estava radiante de felicidade por ter revisto os amigos e por saber que eles teriam comida e cuidados adequados. Mas a alegria durou pouco. Ao chegarem à mansão, encontraram um carro oficial estacionado na entrada. 2 homens de terno aguardavam na porta, um psiquiatra e um oficial de justiça. "Senhor Eduardo Santana?", perguntou o oficial. "Sim, temos aqui uma petição judicial movida por seus filhos, questionando sua capacidade mental para administrar seus bens. O senhor precisa se submeter a uma avaliação psiquiátrica." Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Seus filhos haviam dado o primeiro passo para tentar interditá-lo. "E a criança?", acrescentou o psiquiatra, "precisará ser removida da casa até que a situação seja resolvida, por questões de segurança."
Sofia agarrou a mão de Eduardo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Tio Eduardo, eu fiz alguma coisa errada? Eduardo se agachou e abraçou a menina com força. E você não fez nada errado, meu anjo. Nada mesmo. Mas enquanto a abraçava, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A assistente social chegou 2 horas depois, uma mulher de meia idade com expressão profissional, mas não hostil. Eduardo percebeu que ela também não estava confortável com a situação, especialmente quando viu como Sofia se agarrava nele com desespero crescente. Senhor Eduardo, explicou a assistente social, entendo que isso é difícil, mas é temporário. Até que os tribunais resolvam a questão de sua capacidade legal, Sofia precisa retornar a um ambiente supervisionado. Mas ela está segura aqui, protestou Eduardo. Está bem cuidada, bem alimentada, feliz. Não duvido disso, senhor, mas a lei é clara. Quando há questionamentos sobre a capacidade mental de um responsável temporário, a criança deve ser protegida. Sofia começou a chorar baixinho, escondendo o rosto no peito de Eduardo. Do tio Eduardo, eu não quero ir embora. Por favor, não me mande embora. Eduardo sentiu o coração se despedaçar. Ajoelhou-se diante da menina e segurou seu rosto pequeno entre as mãos. Sofia, escute-me bem, isso é só temporário. Está ouvindo? Vou resolver essa situação e você volta para casa em poucos dias. Promete? Prometo, disse ele, lutando contra as lágrimas. E sabe o que você vai levar com você? Sua boneca nova e todas as roupas que compramos. Isto, ele tirou do próprio pulso o relógio de plástico que ela havia dado. Fica com você para lembrar que sempre vou estar pensando em você. Sofia pegou o relógio com as mãos trêmulas. Mas agora você não vai ter relógio, tio. Eduardo sorriu através das lágrimas. Tenho outro. Mas esse é especial, é o relógio do nosso amor. Enquanto Sofia fazia suas pequenas malas, Eduardo conversou em particular com a assistente social. Por favor, implorou ele. Joela pode voltar para o abrigo Santa Helena? A tia Marta a conhece e cuida bem dela. Receio que não seja possível, respondeu a mulher com pesar. Há uma denúncia anônima alegando que o abrigo não tem condições adequadas. Sofia será transferida para uma instituição estadual em Guarulhos. Eduardo empalideceu. Guarulhos ficava a 2 horas de distância. Denúncia anônima? Quem faria uma coisa dessas? A assistente social não respondeu, mas Eduardo já sabia. Seus filhos haviam orquestrado tudo para afastar Sofia o máximo possível dele. A despedida foi devastadora. Sofia chorava copiosamente enquanto a assistente social a levava para o carro oficial. Ela olhava para trás constantemente, acenando para Eduardo, que permanecia na porta da mansão, sentindo-se completamente impotente. Tio Eduardo, gritou ela pela janela do carro. Você vai mesmo vir me buscar? Vou sim, meu anjo. Quantos dias? O carro desapareceu na curva da rua e Eduardo desabou na porta de entrada. Pela primeira vez em décadas, chorou como uma criança. Nas horas que se seguiram, a mansão voltou ao silêncio opressivo de antes. Eduardo vagava pelos cômodos como um fantasma, tocando os objetos que Sofia havia usado, a xícara de chocolate quente, o quebra-cabeças pela metade, a almofada onde ela se aconchegava para ouvir histórias. O telefone tocou várias vezes. Eram jornalistas que haviam descoberto a história através de fontes anônimas. É verdade que o senhor está sendo processado por sua própria família? Confirma que foi acusado de incapacidade mental por causa de uma criança de rua? Eduardo desligou o telefone da parede. Seus filhos não apenas haviam separado ele de Sofia, mas também estavam destruindo sua reputação pública. Na manhã seguinte, ele recebeu a visita de seu advogado pessoal, Dr. Henrique Almeida. Um homem de 70 anos que conhecia a família há décadas. Eduardo, disse o advogado, sentando-se na sala de estar. A situação é séria. Seus filhos contrataram uma equipe jurídica especializada em interdição.
Eles alegam que você está sofrendo de demência senil e que sua fixação por essa criança é evidência de deterioração mental. Isso é absurdo, eu sei, mas eles têm evidências circunstanciais. As doações excessivas aos orfanatos, o isolamento social e agora hospedar uma criança desconhecida para um juiz que não conhece você pessoalmente pode parecer comportamento errático. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Henrique, me diga a verdade. Eles podem conseguir? O advogado suspirou. Se conseguirem provar incapacidade mental, sim. Eles assumiriam controle total de seus bens e decisões pessoais. Você se tornaria, legalmente, como uma criança sob tutela. A realidade cruel se materializou diante de Eduardo. Seus filhos não apenas queriam o dinheiro, eles queriam apagar completamente sua autonomia e, no processo, garantir que Sofia nunca mais fizesse parte de sua vida. Mas Eduardo Santana não havia se tornado um dos homens mais ricos do país, desistindo facilmente. Se seus filhos queriam uma guerra, ele daria a eles exatamente isso. Eduardo contratou o melhor investigador particular da cidade, um ex-policial chamado Marcos Silva. Durante 3 dias, Marcos escavou cada detalhe da vida de seus filhos, e os resultados foram mais chocantes do que Eduardo jamais imaginara. Senhor Eduardo, disse Marcos, espalhando documentos sobre a mesa do escritório. O que descobri vai abalar suas estruturas. Seus filhos não apenas são gananciosos, eles são criminosos. Eduardo se inclinou sobre os papéis, seus olhos percorrendo planilhas, extratos bancários e fotografias. Me explique tudo. Primeiro, as doações de Natal que o senhor fazia anualmente para orfanatos. Nos últimos 5 anos, seus filhos interceptaram 70% desses fundos. Eles criaram orfanatos fictícios e redirecionaram o dinheiro para contas pessoais. Eduardo sentiu náusea. 70%? Isso significa que centenas de crianças ficaram sem presentes e ceias natalinas enquanto seus filhos financiavam suas viagens de luxo. Aqui estão as evidências. Marcos mostrou transferências bancárias e documentos forjados. Meu Deus, murmurou Eduardo, as mãos tremendo. E sobre a empresa? Pior ainda, eles demitiram sistematicamente funcionários antigos para contratar amigos em cargos menores, embolsando a diferença salarial. João Silva, o pai de Sofia, foi apenas um de 63 funcionários demitidos injustamente. Eduardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A culpa que sentia pela morte dos pais de Sofia se multiplicou por 63. Quantas famílias destruímos? Pelo menos 20 funcionários demitidos enfrentaram sérias dificuldades financeiras. 3 perderam suas casas, 2 se divorciaram por estresse financeiro e João Silva morreu de desgosto, completou Eduardo amargamente. A mais, continuou Marcos. Eles subornaram funcionários da assistência social para transferir Sofia para uma instituição específica em Guarulhos. Uma instituição que tem histórico de negligência e maus tratos. Eduardo se virou bruscamente. Como assim? O Instituto Esperança, onde Sofia está agora, foi multado 3 vezes no ano passado por condições inadequadas. Superlotação, alimentação insuficiente, falta de supervisão médica. Seus filhos escolheram esse lugar deliberadamente. A fúria de Eduardo atingiu níveis perigosos. Eles colocaram Sofia propositalmente em um lugar onde ela vai sofrer? Exato. A intenção é quebrar o vínculo emocional entre vocês. Se Sofia estiver traumatizada e doente quando o senhor finalmente conseguir visitá-la, ela pode rejeitar sua presença por associação com a dor. Eduardo socou a mesa com tanta força que Marcos se sobressaltou. Quero processar meus filhos por tudo isso. Quero que sejam presos. Senhor Eduardo, acalme-se.
Temos evidências suficientes para destruí-los legalmente, mas precisamos ser estratégicos. Se agirmos agora de forma emocional, eles podem alegar que isso prova sua instabilidade mental. Eduardo forçou-se a respirar profundamente. O que sugere? Primeiro, precisamos garantir a segurança de Sofia. Tenho contatos que podem fazer uma inspeção surpresa no Instituto Esperança. Se encontrarmos evidências de maus tratos, podemos solicitar sua transferência imediata. Faça isso hoje. Segundo, vamos expor gradualmente os crimes de seus filhos durante a audiência de interdição. Vamos transformar a defesa em ataque. Naquela tarde, Marcos ligou com notícias alarmantes. Senhor Eduardo, meu contato esteve no Instituto Esperança. Sofia está doente. Ela desenvolveu uma infecção respiratória e não está recebendo tratamento adequado. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Como está ela emocionalmente? Segundo o funcionário que conseguimos subornar, ela passa os dias inteiros segurando o relógio de plástico que o senhor deu, perguntando quando o tio Eduardo vai buscá-la. Ela quase não come e chora todas as noites. Eduardo não conseguiu mais se conter. As lágrimas corriam livremente por seu rosto enquanto imaginava Sofia sofrendo sozinha, doente e assustada, acreditando que ele a havia abandonado. Marcos, disse ele com voz firme através das lágrimas, mude de estratégia. Não vamos esperar pela audiência. Vou tornar público tudo o que descobrimos. Quero que toda a cidade saiba o tipo de pessoas que meus filhos são. Senhor Eduardo, isso pode prejudicar seu caso. Não me importo com o caso. Importo-me com Sofia. Se eles querem usar a mídia contra mim, vou usar a mídia contra eles também. Eduardo ligou para todos os jornais da cidade, marcando uma coletiva de imprensa para o dia seguinte. Havia tomado a decisão mais arriscada de sua vida: apostar tudo em uma única jogada. Seus filhos haviam subestimado uma coisa fundamental sobre Eduardo Santana. Quando se tratava de proteger quem amava, ele era capaz de sacrificar tudo, inclusive sua própria fortuna e reputação. A guerra estava declarada e Eduardo não recuaria nem um centímetro até ter Sofia de volta em seus braços. A coletiva de imprensa aconteceu no salão principal da mansão. Eduardo havia convidado todos os veículos de comunicação da cidade, além de representantes de organizações de proteção à criança. Quando se sentou diante das câmeras, suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz era firme e determinada. Senhores jornalistas, começou ele, convoquei esta coletiva para esclarecer a verdade sobre minha família e sobre uma injustiça terrível que está sendo cometida contra uma criança inocente. Eduardo contou toda a história desde o início. A noite de Natal solitária, a chegada de Sofia, a descoberta sobre seus pais e as revelações devastadoras sobre os crimes de seus filhos. Apresentou documentos, extratos bancários e gravações como evidência. Meus filhos não apenas roubaram dinheiro destinado a crianças carentes, disse ele, sua voz embargada de emoção. Eles sistematicamente destruíram famílias inteiras para aumentar seus próprios lucros. E agora, usam o sistema legal para me silenciar enquanto uma menina de 7 anos definha em uma instituição inadequada. As perguntas dos jornalistas vieram como uma avalanche. Eduardo respondeu a todas com honestidade brutal, expondo cada detalhe sórdido da ganância de seus filhos. Quando mostrou uma foto de Sofia segurando o relógio de plástico, metade dos presentes se emocionou visivelmente. Esta menina gastou suas últimas moedas, dinheiro que precisava para a comida, para comprar um presente de Natal para um estranho que parecia solitário. Enquanto isso, meus filhos gastavam 50 mil euros em uma única festa. Dinheiro que deveria ter alimentado centenas de crianças órfãs. A reação foi imediata e explosiva. Em 2 horas, a história estava em todos os canais de televisão e sites de notícias.
As redes sociais fervilhavam com comentários indignados sobre Rafael, Diego e Marina Santana. Hashtags como Justiça para Sofia e Crianças Importam se tornaram trending topics. Rafael ligou furiosa na mesma tarde. Pai, você enlouqueceu completamente. Acabou de destruir nossa reputação. Boa, respondeu Eduardo friamente. Era exatamente esse o objetivo. Você não entende as consequências. Nossos amigos estão nos evitando. Perdemos contratos importantes. A empresa está sendo investigada. Talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de roubar dinheiro de crianças órfãs. Isso é uma declaração de guerra, pai, ameaçou Rafael. Se você pensa que vamos desistir da interdição, está muito enganado. Agora temos mais evidências de sua instabilidade mental. Façam o que quiserem, já não tenho mais nada a perder. Mas Eduardo estava errado. Ainda tinha muito a perder, e seus filhos estavam prestes a mostrar exatamente o quão longe eram capazes de ir. Na manhã seguinte, Marcos ligou com urgência. Senhor Eduardo, precisa vir ao hospital imediatamente. Sofia teve uma crise respiratória grave e foi internada. Eduardo sentiu o mundo desabar. Como ela está? Estável, mas precisou ser entubada. A negligência no instituto foi criminosa. Ela desenvolveu pneumonia que poderia ter sido evitada com cuidados básicos. Eduardo dirigiu para o hospital como um louco, ultrapassando semáforos e limites de velocidade. Quando chegou à UTI pediátrica, encontrou Sofia conectada a vários aparelhos, sua pele pálida contrastando com o relógio de plástico colorido que ainda segurava firmemente. Tio Eduardo? Sussurrou ela quando ele se aproximou da cama, sua voz fraca, mas cheia de alívio. Você veio me buscar? Eduardo segurou a mão pequena dela, lutando contra as lágrimas. Sim, meu anjo, papai está aqui. Nunca mais vou deixar você sozinha. Papai? Sofia sorriu fracamente. Você vai mesmo ser meu papai? Se você quiser, sim, para sempre. Naquele momento, Rafael, Diego e Marina apareceram na porta da UTI, acompanhados por 2 seguranças particulares e um oficial de justiça. Senhor Eduardo Santana, disse o oficial, tenho aqui uma ordem judicial proibindo seu contato com a menor Sofia Helena. O senhor precisa se afastar imediatamente. Eduardo se levantou lentamente, seus olhos encontrando os de Sofia, que começou a chorar baixinho. Tio Eduardo, não me deixe de novo. Esta é nossa última cartada, pai, disse Marina com frieza. Já desista desta obsessão ou nunca mais verá essa criança. Eduardo olhou para Sofia, depois para seus filhos. A escolha estava diante dele, sua fortuna e status social. Ou uma menina de 7 anos que havia mudado sua vida com um presente de R$ 9. A decisão foi mais fácil do que jamais imaginou. Eduardo olhou para o oficial de justiça, depois para seus filhos e finalmente para Sofia, que o observava com olhos cheios de lágrimas e esperança. Naquele momento, todas as hesitações desapareceram. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Vocês querem minha fortuna, disse ele calmamente, tirando o telefone do bolso. Podem ficar com ela. Eduardo ligou para seu advogado, mantendo o viva voz aberto para que todos ouvissem. Henrique, preciso que execute imediatamente aqueles documentos que preparamos ontem. Sim, todos eles. Agora, pai, o que você está fazendo? Perguntou Rafael. A segurança em sua voz começando a rachar. Estou renunciando à presidência da empresa e transferindo 60% de minha fortuna para um fundo fiduciário destinado a orfanatos e crianças carentes, respondeu Eduardo, sem tirar os olhos de Sofia. O restante fica em um trust para Sofia, com você, Henrique, como administrador. Diego riu nervosamente. Você está blefando. Não faria isso. Henrique, continuou Eduardo pelo telefone, também quero que execute a doação da mansão para o Instituto de Proteção à Criança. Sim, toda a propriedade. Pai, pare com isso,
gritou Marina, sua máscara de frieza finalmente caindo. E por último, disse Eduardo, sua voz ganhando força, quero que processe meus 3 filhos por apropriação indébita, fraude e todo crime que conseguir provar. Use todas as evidências que Marcos coletou. O oficial de justiça olhava a cena boquiaberto. Nunca havia presenciado algo assim. Um homem desistindo voluntariamente de uma fortuna de centenas de milhões para proteger uma criança. Vocês não entendem, continuou Eduardo, caminhando de volta para o lado da cama de Sofia. Por anos, achei que o dinheiro poderia comprar amor. Mas esta menina me mostrou que o amor verdadeiro não tem preço. Ela gastou suas últimas moedas para me dar um presente. Não porque eu era rico, mas porque eu parecia solitário. Sofia estendeu a mão pequena para ele e Eduardo a segurou com delicadeza. Então escolham, disse ele para os filhos. Podem tentar me internar e lutar pelos restos da fortuna que deixei, ou podem sair daqui e tentar reconstruir suas vidas longe de mim. Rafael estava pálido. Você não pode fazer isso. Somos seus filhos. Vocês escolheram ser meus inimigos no momento em que colocaram uma criança inocente em perigo para proteger seu dinheiro, respondeu Eduardo. Agora vivam com as consequências. Naquele momento, tia Marta apareceu na porta da UTI, acompanhada por um juiz e 2 advogados. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Desculpem a demora, disse tia Marta. Tivemos que processar a papelada de emergência, mas aqui está a autorização judicial para a adoção temporária de Sofia pelo senhor Eduardo. O juiz se adiantou. Senhor Santana, considerando as evidências apresentadas sobre a negligência no Instituto Esperança e sua demonstração pública de compromisso com o bem-estar da criança, concedemos a guarda provisória. Os filhos de Eduardo ficaram estupefatos. Eles haviam perdido tudo em questão de minutos. Como vocês... balbuciou Diego. A coletiva de imprensa gerou uma mobilização popular sem precedentes, explicou o juiz. Recebemos mais de 1000 ligações de cidadãos exigindo justiça para Sofia. O caso foi priorizado. Eduardo se agachou ao lado da cama de Sofia e segurou sua mão com amor infinito. Sofia, querida, você gostaria que eu fosse realmente seu pai? Os olhos da menina brilharam através da fraqueza da doença. Para sempre. Papai, para sempre e um dia. Sofia sorriu e apertou o relógio de plástico contra o peito. Então não precisamos mais contar o tempo sozinhos. Enquanto os filhos saíam da UTI derrotados e humilhados, Eduardo sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Havia perdido uma fortuna, mas ganhado algo infinitamente mais valioso, uma família baseada no amor verdadeiro. Papai, sussurrou Sofia, quando eu sair daqui, vamos comprar outro relógio de plástico? Para você lembrar que o tempo mais importante é o que passamos juntos. Eduardo beijou a testa da menina suavemente. Vamos comprar o mais bonito da loja, minha filha, o mais bonito da loja. 3 semanas depois, Sofia estava totalmente recuperada e adaptando-se à nova vida. Eduardo havia alugado uma casa menor, mas aconchegante, com um jardim onde ela podia brincar com segurança. Todas as manhãs, eles tomavam café da manhã juntos enquanto planejavam o dia. E todas as noites, ela adormecia ouvindo histórias da infância dele. O processo de adoção estava finalmente concluído. Sofia Helena Silva oficialmente se tornara Sofia Helena Santana, filha legítima de Eduardo. No dia da audiência final, ela usara um vestido azul claro e carregava orgulhosamente uma pasta pequena com todos os documentos. Agora é oficial, papai, disse ela, mostrando a certidão de adoção. E somos uma família de verdade no papel também. Eduardo sorria mais nos últimos dias do que havia sorrido nos últimos anos. A felicidade de Sofia era contagiosa, transformando cada momento cotidiano em uma pequena celebração. Ele descobriu alegrias simples que havia esquecido.
ajudar com o dever de casa, preparar panquecas no fim de semana, ouvir relatos animados sobre os novos amigos da escola particular onde ela estudava. Mas nem tudo estava resolvido. Os filhos de Eduardo enfrentavam sérias consequências legais. Rafael foi preso por apropriação indébita e fraude, enfrentando uma pena de 5 anos. Diego teve seus bens bloqueados e respondia a múltiplos processos trabalhistas. Marina, a mais jovem, conseguiu um acordo judicial, mas perdeu todos os privilégios financeiros e teve que arranjar um emprego comum pela primeira vez na vida. A empresa Santana Construções foi reformulada completamente. Eduardo manteve uma pequena participação como consultor, mas a gestão passou para profissionais externos. Todos os funcionários demitidos injustamente foram recontratados com compensações financeiras generosas. "Papai", perguntou Sofia certa manhã, "você está triste por seus filhos?" Eduardo parou de preparar o café e se agachou para ficar na altura dela. Era uma pergunta difícil, mas Sofia merecia honestidade. "Estou triste pela pessoa que eles escolheram ser", respondeu ele cuidadosamente. "Mas não me arrependo de ter escolhido você. Algumas vezes na vida precisamos escolher entre o que está certo e o que é fácil." Sofia assentiu com seriedade. "Meu papai biológico sempre dizia isso, que fazer a coisa certa às vezes dói, mas sempre vale a pena." Eduardo sentiu uma pontada de emoção. João Silva havia criado uma filha extraordinária nos poucos anos que tiveram juntos. Naquela tarde, eles visitaram o cemitério onde os pais de Sofia estavam enterrados. Eduardo havia mandado fazer lápides novas, com flores permanentes e uma pequena placa. João e Maria Silva, pais amorosos que criaram um anjo. Sofia se ajoelhou diante dos túmulos e conversou baixinho com os pais, contando sobre sua nova vida, sobre Eduardo, sobre a escola. Eduardo ficou alguns metros atrás, respeitando o momento íntimo. "Papai João, papai Maria", sussurrou ela. "Encontrei alguém que cuida de mim como vocês cuidavam. Ele me deu um lar e muito amor. Acho que vocês ficariam felizes." Quando voltaram para casa, encontraram uma surpresa esperando na porta. Tia Marta e 5 crianças do abrigo, todas usando roupas novas e carregando sacolas. "Eduardo", disse Marta com um sorriso radiante. As crianças quiseram entregar pessoalmente os cartões de agradecimento pela reforma do abrigo. O abrigo Santa Helena havia sido completamente reformado com parte da doação de Eduardo. Novos dormitórios, cozinha moderna, sala de estudos, playground e fundos suficientes para operar por anos sem preocupações financeiras. As crianças entregaram cartões feitos à mão, cheios de desenhos coloridos e mensagens tocantes. "Obrigado, tio Eduardo. Você é nosso herói. Sofia tem muita sorte." Eduardo se emocionou ao ler cada cartão. Uma menina de 6 anos havia desenhado ele e Sofia de mãos dadas sob um arco-íris, com a frase: "Famílias são feitas de amor, não de sangue." "Papai", disse Sofia, puxando sua manga, "posso contar a ele sobre nosso plano especial?" Eduardo assentiu, sorrindo. "Nos próximos natais", anunciou Sofia animadamente, "a nossa casa vai receber todas as crianças do abrigo para a ceia. Papai disse que podemos fazer uma festa enorme com presentes para todo mundo." As crianças aplaudiram e correram para abraçar Eduardo. Naquele momento, ele compreendeu que havia encontrado exatamente o que sempre procurou: uma família construída sobre amor genuíno, generosidade e cuidado mútuo. Um ano depois, na véspera de Natal, Eduardo e Sofia caminhavam de mãos dadas pela rua que levava à antiga mansão. A propriedade havia sido transformada em um centro de acolhimento para crianças, com jardins coloridos e o som constante de risadas infantis ecoando pelos corredores que antes abrigavam apenas silêncio e solidão. "Papai", disse Sofia,
ajeitando o laço do vestido vermelho que Eduardo havia comprado especialmente para a ocasião. Você sente saudade da casa grande? Eduardo olhou para a menina que mudara sua vida completamente. Aos 9 anos, Sofia havia crescido mantendo sua doçura natural, mas desenvolvido uma confiança e alegria que irradiavam onde quer que fosse. Seus olhos ainda brilhavam com a mesma pureza de quando bateu em sua porta naquela noite fria de Natal. Nunca, respondeu ele sinceramente. Nossa casa atual tem algo que a mansão nunca teve: amor verdadeiro em cada canto. Sofia sorriu e balançou a sacola que carregava. E hoje, todas as crianças vão ganhar presentes de verdade. Durante o ano anterior, Eduardo e Sofia haviam estabelecido uma rotina que preencheu suas vidas de propósito. Todas as semanas visitavam o abrigo, ajudavam com atividades educativas e conheciam cada criança pelo nome. Eduardo descobriu que tinha talento natural para contar histórias, enquanto Sofia se tornara a irmã mais velha carinhosa que todas as crianças menores adoravam. A ceia de Natal daquele ano seria especial. 43 crianças do abrigo, plus tia Marta e sua equipe, se reuniriam na casa de Eduardo e Sofia para uma celebração que prometia ficar na memória de todos para sempre. Quando chegaram em casa, encontraram o jardim decorado com luzes coloridas e a mesa comprida montada no quintal, repleta de comida preparada com amor. Eduardo havia contratado uma equipe de cozinheiros, mas ele e Sofia haviam feito questão de preparar pessoalmente a sobremesa, um bolo de chocolate gigante em formato de relógio. "Papai, eles já chegaram!" gritou Sofia, correndo para receber o ônibus que trazia as crianças do abrigo. Eduardo observou a filha organizando a recepção com maturidade impressionante para sua idade. Ela cumprimentava cada criança individualmente, ajudava as menores a se servirem e garantia que ninguém ficasse sozinho ou tímido demais para participar. Durante a ceia, Eduardo foi chamado para fazer um discurso. Levantou-se devagar, observando todas aquelas carinhas atentas voltadas para ele. "Crianças", começou ele, a voz carregada de emoção. "Há 2 anos, eu estava sozinho numa casa enorme, achando que tinha tudo o que precisava. Então, uma menina corajosa bateu na minha porta com um presente que mudou minha vida para sempre." Ele olhou para Sofia, que sorria orgulhosamente do outro lado da mesa. "Aquele presente me ensinou que o valor de algo não está no preço, mas no amor com que é dado." Sofia gastou suas últimas moedas para comprar um relógio de plástico para um estranho, e com isso me deu o presente mais precioso de todos: uma família baseada no amor verdadeiro. As crianças aplaudiram, e algumas tia Marta secaram os olhos discretamente. "Por isso", continuou Eduardo, "hoje quero dar para cada um de vocês 2 presentes. Primeiro, este." Ele mostrou dezenas de relógios de plástico coloridos, para que sempre lembrem que o tempo mais importante é o que passamos cuidando uns dos outros. As crianças vibraram de alegria ao receber os relógios. E segundo, Eduardo fez uma pausa dramática. "Dado eu quero anunciar que metade dos fundos restantes da minha antiga fortuna será destinada a criar um programa de bolsas de estudo para que cada um de vocês possa estudar em boas escolas e realizar seus sonhos." O silêncio foi seguido por uma explosão de alegria. Crianças correram para abraçar Eduardo, algumas chorando de emoção, outras rindo alto demais para conseguir falar. Sofia se aproximou do pai e segurou sua mão. "Papai, posso dizer uma coisa?" Eduardo assentiu, agachando-se para ficar na altura dela. "Obrigada por me ensinar que famílias não são feitas pelo sangue, mas pelas escolhas que fazemos todos os dias de amar e cuidar uns dos outros." Eduardo abraçou a filha com força, sentindo gratidão infinita por aquela noite de Natal há 2 anos, quando uma menina de 7 anos lhe deu mais do que ele jamais conseguiria retribuir. Enquanto observava todas aquelas crianças brincando no jardim, Eduardo compreendeu a lição mais importante de sua vida.
A verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, mas na quantidade de sorrisos que conseguimos criar, no número de lágrimas que conseguimos secar e no amor que plantamos nos corações daqueles que realmente se importam conosco. O relógio de plástico em seu pulso marcava meia-noite quando Sofia se aproximou dele mais uma vez. Feliz Natal, papai. Obrigada por nunca mais me deixar passar um Natal sozinha. Obrigado, minha filha, respondeu Eduardo, olhando para o céu estrelado, por me mostrar que o presente mais precioso é ter alguém para amar de verdade.